Vale muito a pena dar uma olhada nesse livro. Dominique Walton, esse pesquisador francês, especialista em mídia, O Elogio do Grande Público, uma teoria crítica da televisão. Tá? Muito interessante, é um especialista, quem é o Dominique Walton? Um especialista de mídia, ele já é autor assim, de mais de 30 livros, já traduzido em 20 línguas, né, como esse, O Elogio do Grande Público. Em 88, ele fundou lá na França a Hermès, uma revista dedicada ao estudo interdisciplinar de comunicação. E a comunicação e sua relação com os indivíduos. O grande interesse do Dominique Walton é entender como é que a comunicação ela faz a mediação de conflitos e possibilita a convivência. Esse livro aqui, do Dominique Walton, O Elogio do Grande Público, ele traça aqui um painel na Europa. Esse livro é de quando? É começo dos anos... final dos anos 80, tal, mas é da editora Ática. Esse livro, 1996, 96, mais, pensando que é dos anos 80, 1996, da editora Ática. Porque é o seguinte, quando a gente pensa em sistemas de comunicação, nós temos basicamente 3 sistemas de comunicação. O sistema norte-americano, que é o de network, que eles chamam de coast to coast, costa a costa, que é um modelo que o Brasil acabou copiando com as diversas networks. A Globo foi a primeira network, né? Você tem um modelo regionalizado, que é europeu, onde você tem as grandes emissoras, são estatais, a RAI, BBC, Deutsche Welle na Alemanha, e assim por diante. Só que é uma produção mais regionalizada. Então, assim como você tem a BBC 1, 2, 3, 4, você tem na Itália a Rai Uno, Rai Due, a mesma coisa na Alemanha. É mais assim um tipo de conteúdo de produções voltados a determinadas regiões. Você não tem uma produção em rede, vamos dizer assim, um conteúdo para todo o país entra em rede, como aqui no Brasil, e recebe uma programação que é transmitida diretamente do Rio, São Paulo. Com algumas exceções, vai lá a Copa do Mundo, Olimpíadas, aí entra em rede e tal, para todo o país assistir. Tá? Então, é um modelo regionalizado. O Brasil, pela sua vocação, ia para o modelo europeu, porque não temos um Brasil só, são diversos Brasis aqui dentro. E acabou, claro, aquela história do golpe, a ditadura militar, que viu numa rede, numa network brasileira, muito mais confiável e fácil de controlar, de censurar, porque basta botar sensores na matriz, você controla toda a rede. A rede apenas, as afiliadas repetem a transmissão que vem digamos assim, da nave-mãe, né? da matriz Rio de Janeiro, São Paulo, no caso da Globo. E o sistema regionalizado, que é o que estava crescendo aí nos anos 90, que é a TV segmentada, a TV a cabo, TV por satélite, TV por assinatura, que é o tema desse livro, que ele se insurge contra essa fragmentação da recepção da TV, e ele faz o que o título do livro diz, o elogio ao grande público. Tá? Ele defende a programação generalista. Tá? Ele está pensando aí num cenário de como na Europa você tem a programação generalista que foram produzidas pelas TVs estatais. O que é a programação generalista? Tá? Você tem uma grade de programação que tem 3 funções: informar, entreter e educar. Isso está aqui no Brasil nas concessões públicas de TV. Então, por exemplo, você quer ter uma afiliada da Globo? Então você tem que ter um projeto de televisão que tem que contemplar informação, entretenimento e educação. E isso é renovado, a assinatura. Então,
O Ministério das Telecomunicações, teoricamente, vai fiscalizar se o canal está informando, entretendo e educando. Tem diversas formas de burlar isso, né? A Record bota aqueles bispos lá a madrugada inteira. Educar, cumpre a função social da educação. Fica lá na madrugada inteira lá sobre a fé, não sei o quê, da Igreja Universal. Entretenimento é o dia inteiro. Informação, você tem aqueles canais aqueles telejornais de rede. Informar, entreter, educar. Tá? O Dominique Walton ele faz o elogio a essa programação generalista, que aí nos anos 90 está substituído pela fragmentação das TV por assinaturas. Então, eu assisto um canal de notícias o dia inteiro, canal de filmes e assim por diante. Então, ele está fazendo uma crítica a esse movimento de desregulamentação das comunicações de massa, que as desregulamentações e as privatizações levam à recepção cada vez mais individualizada. E se você olhar em perspectiva a evolução tecnológica, da TV aberta, que é a programação generalista, TV aberta, porque é uma concessão pública e é obrigatório por lei ter uma programação generalista. Tá? Ela vai chegar até aqui as plataformas de streaming, a recepção mais individualizada possível. Lembra que a gente falou a semana passada do filme I Saw the TV Glow, que é uma visão até nostálgica ali dos anos 90, de como, por exemplo, formava fãs que eu assisti, sei lá, o último episódio do Arquivo X, um episódio especial. Então, todos se reuniam, claro, um grande público virtual, cada um nas suas casas, ou até em grupo assistindo, tinha o dia e a hora marcado para estar ali. Tá? Isso que a televisão generalista ela permite. Quer dizer, acaba criando uma espécie de um laço social virtual. Tá? O Dominique Walton ele fala que a desregulamentação e a privatização está levando à perda disso, a esse laço social. Tá? Então, vai chegar um momento em que ele até fala, né, numa entrevista, não sei aonde é que eu vi com o Dominique Walton, que fala-se muito em internet, redes sociais, mas vai chegar uma hora que você tem que sair da tela e conversar com as outras pessoas. Tá? Conversar com as outras pessoas. Então, ele fala de como essa TV aberta, programação generalista, ela dava esse senso de coesão. Tá? De coesão, de participação, a ideia de nação, a ideia de uma sociedade como um todo que está ali em torno, no horário marcado, para assistir um determinado episódio. É bem interessante, é uma crítica que ele vai fazer, e a gente percebe que a televisão, a TV e as mídias, tecnologias, quanto mais elas são assumidas pela esfera privada, tá? Mais elas vão cada vez mais fragmentando a recepção e individualizando, customizando, melhor dizendo, customizando. Ele fala, o Dominique Walton, que é interessante desse livro, que a questão não é uma fatalidade tecnológica, não é que o avanço tecnológico está levando a isso, é a desregulamentação e a privatização dos meios de comunicação. O viés privatista é um viés fragmentador e individualizante. Então, essa recepção fragmentada e individualizada leva ao quê? A quebra do laço social. Aí, é claro, ele não faz essa reflexão, mas lendo aqui o elogio do grande público, você vê como essa recepção individualizada, em que os laços sociais se quebram, é um prato cheio para a extrema-direita. Quer dizer, ela é a atmosfera dela. Tá? Então, aquela questão de que não há uma esfera pública mais de opinião, de debate, em que as pessoas estão todas reunidas num determinado momento, uma determinada hora, para ver determinado produto e comentar e conversar a respeito daquilo que estão assistindo. Já é totalmente fragmentado.
isso não permite formar vamos dizer assim, um consenso. É uma TV que não produz mais consensos. Tá? Bem interessante, Dominique Walton. E esse livro, né, que é um clássico já para mim, Elogio do Grande Público. Tá? Mas dá uma visão, né, esse livro, desses diferentes sistemas de comunicação. Olha que esse livro aqui ele está pensando na TV por assinatura, TV a cabo, TV por satélite, né? Pense agora na nossa situação mais radical do streaming, tá? Recepção totalmente fragmentada. Bem interessante. Como será interessante a nossa crítica midiática? Vamos à crítica midiática sem mais delongas.